A versão que você conhece é banhada por luz filtrada em vitrais coloridos. Ela ecoa sobre as abóbadas de catedrais majestosas e conta a história de um homem manso, de vestes alvas, que caminhou sobre as águas e pregou a paz para as multidões. Essa é a face pública, a narrativa oficial, moldada por concílios, reis e imperadores, refinada ao longo de 2000 anos para estabilizar impérios e consolidar dogmas. Mas, nas margens da história, existe um outro eco. Um eco que não ressoa nos altares, mas nas cavernas de Nag Hammadi e nos manuscritos que sobreviveram ao fogo da censura. Ele fala de um iniciado em mistérios profundos, de um mestre que ensinava através de frequências, símbolos e uma linguagem simbólica sobre consciência que dialoga com perguntas que a ciência moderna ainda tenta compreender. E se o Jesus histórico estivesse, na verdade, tentando nos entregar um código de fuga? E se a sua verdadeira missão fosse nos mostrar que a realidade material é uma estrutura cultural que influencia nossa visão de mundo e que nós somos limitados por narrativas herdadas? Muitas pessoas acreditam que a crucificação foi o fim trágico de um profeta político, mas o que quase ninguém percebeu foi a decisão silenciosa tomada nos bastidores do Concílio de Nicéia para apagar o detalhe mais perturbador de sua jornada: o que ele realmente fez durante os 18 anos em que desapareceu dos registros oficiais. Eu vou te revelar o detalhe que foi literalmente raspado dos pergaminhos originais em alguns minutos. Antes de atravessarmos este portal, deixe o seu like. Isso fortalece a nossa resistência contra o esquecimento sistêmico. Se você sente que esta investigação é vital para o seu despertar, considere enviar um super thanks. E claro, inscreva-se. Aqui, no Advento Oculto, nós não nos contentamos com a superfície. Não desvie um olhar. A verdade sobre o Advento original é um quebra-cabeça que exige coragem para ser montado. As respostas surgirão aos poucos, mas o quadro final, esse mudará sua percepção sobre quem você realmente é. O caldeirão de egrégoras. Para compreendermos o que foi deixado nas sombras e sistematicamente apagado da nossa psique coletiva, precisamos primeiro reconstruir o cenário de 2 milênios atrás. Esqueça a imagem bucólica e silenciosa de Judeia. O Mediterrâneo era um campo de batalha febril de egrégoras em conflito aberto. Enquanto o Império Romano consolidava o domínio do solo com o aço frio e a geometria implacável de suas legiões, no subsolo das ideias, uma insurgência metafísica fervilhava. Escolas de mistérios do Egito, iniciados da Pérsia e iogues da Índia, trocavam saberes proibidos através de rotas comerciais, que eram, na verdade, veias de transmissão de dados espirituais. Discutia-se a natureza da consciência não como filosofia, mas como tecnologia. O mundo antigo sabia algo que nós esquecemos, que a matéria é apenas uma frequência densa e que a mente é a chave para o código-fonte dessa realidade. O humano por trás do evento, o estrategista da alma. É nesse cenário de ebulição intelectual e espiritual que surge uma figura que desafia todas as categorias históricas e teológicas. Mas há um detalhe que inquieta estudiosos e continua sendo um ponto de debate: o vácuo absoluto nos registros. Dos 12 aos 30 anos, o silêncio é total. São 18 anos de ausência oficial nos evangelhos canônicos. Onde estava o homem que, ao retornar, possuía uma autoridade que desintegrava as estruturas religiosas da época? Onde estava o mestre que falaria sobre um reino não visível com a precisão de quem o visitou pessoalmente? Imagine agora o jovem buscador por trás do mito. Um indivíduo que, dotado de uma sensibilidade aguçada, percebeu a dissonância cognitiva fundamental de sua época. A divindade apresentada pela religião oficial, um ser colérico, ciumento, que exigia sacrifícios de sangue e obediência cega sob pena de castigo, simplesmente não batia com a fonte de amor infinito e luz pura que ele acessava em seus estados de quietude profunda. Jesus não foi um pregador passivo, ele tornou-se um estrategista da alma.
A tradição mística dos essênios, aliada aos fragmentos perturbadores encontrados nos manuscritos do Mar Morto, sugerem que ele não passou esses 18 anos apenas em oração contemplativa. Ele estava em treinamento de alta performance espiritual. Ele estava sendo instruído no uso da Merkaba, o veículo de luz, uma técnica avançada de projeção de consciência que permite ao iniciado navegar fora das coordenadas de tempo e espaço. Nessas viagens do espírito, ele teria acessado registros que mostravam a verdade nua e crua. A Terra não era apenas um jardim planejado, mas uma escola de correção densa, ou, para os gnósticos mais radicais, uma interpretação simbólica de uma condição humana limitada pela ignorância. Um sistema fechado controlado por inteligências que a tradição chamou de arcontes, forças psicológicas que se fortalecem pela culpa e pelo sofrimento humano. Jesus entendeu que a humanidade estava em um estado de loop existencial, e ele decidiu que era hora de quebrar o ciclo. A primeira pista, a engenharia do despertar. A primeira pista não está nos textos aprovados pelos imperadores, mas no Evangelho de Tomé, o manuscrito proibido redescoberto em 1945 em Nag Hammadi. Lá, o Jesus que emerge é um mestre de engenharia interna. Ele não fala sobre pecado original ou dívidas morais. Ele fala sobre o despertar. Uma de suas frases mais reveladoras e perigosas para o status quo diz: "Se trouxeres à luz o que está dentro de ti, isso te salvará. Se não o fizeres, isso te destruirá." Pare e analise. Isso não é uma exortação religiosa, é uma instrução técnica de integração psíquica e energética. Ele estava apontando diretamente para a gnose, o conhecimento experiencial direto, que dispensa templos, padres ou intermediários. Jesus estava ensinando que a salvação é, na verdade, um processo de reconhecimento de dados, o momento em que a centelha divina dentro de você reconhece a sua origem fora das estruturas perceptivas da época. Documentos ocultos sugerem que ele trouxe do Oriente, das linhagens budistas e védicas, a técnica do olho único, o despertar da glândula pineal. O objetivo era claro: dotar o ser humano da visão necessária para enxergar através do véu de Maia a ilusão da matéria sólida e da separação. Ao ativar essa percepção, o véu se rasga e o prisioneiro percebe que a porta da cela nunca esteve trancada por fora, mas por dentro, através da ignorância do seu próprio poder. É aqui que você começa a perceber a magnitude do que foi escondido. A versão oficial, o Jesus da Manjedoura, é apenas a capa de um livro muito mais profundo, tecnológico e perigoso para estruturas de poder consolidadas. O que ele trouxe não foi uma nova religião para escravizar o homem pelo medo do inferno, mas um vírus de liberdade projetado para salvar a humanidade de controle de dentro para fora. O próximo passo de nossa investigação nos levará ao momento em que o Império percebeu esta ameaça e decidiu que, se não podiam matar a ideia, teriam que editá-la. Prepare-se para o ponto de virada, o momento em que a gnose foi substituída pelo dogma. A mudança de frequência. O momento exato em que a narrativa mudou tem data e local. Ano de 325 DC, Niceia. O processo de padronização doutrinária percebeu que o despertar provocado pelos ensinamentos de Jesus era uma ameaça ao império. Um povo que entende que é divino por essência não pode ser governado pelo medo. Niceia redefiniu quais textos seriam centrais e quais permaneceriam à margem. O advento original, a proposta de que cada ser humano é um fragmento da fonte original com o mesmo poder de Jesus, foi transformado na doutrina da submissão. A ênfase posterior na divindade exclusiva de Jesus deslocou o foco da identificação para a veneração. O ensinamento gnóstico de que este mundo foi criado por uma inteligência menor e falha, o demiurgo, foi declarado a heresia máxima. Análise simbólica. Observe os sinais. A cruz, um instrumento de tortura romano, tornou-se o símbolo central. Na semiótica oculta, a cruz representa o cubo aberto, a fixação da alma nos 4 elementos da matéria. Ao fixar Jesus em cada altar, a egrégora da igreja mantém a frequência da humanidade presa ao sofrimento e à culpa. Eles realizaram uma inversão magistral.
Em vez de você ser como ele, você deve adorar a ele. Os gnósticos chamavam as forças simbólicas que representam condicionamentos humanos. Eles descreviam seres que operam nos bastidores da percepção, manipulando os desejos e as emoções humanas para gerar baixa frequência. Jesus teria vindo para entregar o escudo da gnose, as senhas vibracionais e o conhecimento do som sagrado, para que após a morte física, a consciência pudesse atravessar as esferas desses controladores sem ser capturada novamente pelo ciclo de esquecimento. Se você sente um arrepio ao perceber que o sistema religioso que conhecemos pode ser, na verdade, uma extensão sofisticada desta arquitetura de controle e quer mergulhar ainda mais dentro dessas frequências proibidas, deixe o seu like agora. Mas se você acredita que o que aconteceu em Nicéia foi apenas uma evolução natural da fé, comenta: realidade. O debate aqui é o que começa a rachar o véu, o fato oculto. Aqui, removemos o último véu. O segredo que foi raspado dos registros oficiais não era sobre uma linhagem de sangue, mas sobre uma tecnologia de ressonância. De acordo com registros resgatados das sombras e manuscritos, como textos como o Piste Sophia, utilizam linguagem altamente simbólica para descrever o corpo como um instrumento de alinhamento interior. O que alguns pesquisadores independentes sugerem e ordens místicas silenciosas sugerem é que os milagres eram demonstrações de leis físicas que ele dominava através do som e da intenção focalizada. Ele utilizava tons específicos em aramaico para entrar em ressonância com a linguagem mística sobre harmonia e intenção. O processo de marginalização textual resultou na exclusão de determinadas interpretações que faziam do caminho, verdade e vida, na verdade, uma instrução de engenharia vibracional. Informações que circulam nos círculos mais restritos de pesquisadores independentes indicam que as palavras de poder foram deliberadamente mal traduzidas para perderem seu efeito energético. A revelação é clara. Jesus não fundou uma religião. Ele trouxe um vírus de liberdade para o sistema operacional da Terra. Quando você compreende que o reino está dentro de vós e fora de vós, você deixa de procurar salvadores externos. O impacto dessa revelação muda tudo. Você deixa de ser uma bateria energética para o sistema e passa a ser um co-criador da sua própria frequência. Eles não esconderam Jesus de nós, eles esconderam o nosso potencial através de Jesus. A história oculta de Jesus nos ensina sobre a fragilidade da nossa percepção. Vivemos em um mundo onde a verdade é frequentemente o oposto do que nos é ensinado. O poder de quem controla a informação reside na nossa capacidade de esquecer quem somos. O advento foi uma tentativa de despertar em massa que foi interceptada e reformatada. Mas as frequências de controle não pararam na antiguidade. Elas evoluíram para o som digital e para as ondas que nos cercam agora. No próximo vídeo do Advento Oculto, vamos investigar. No próximo episódio, 44 Hz. História, simbolismo e por que essa frequência desperta tantas teorias sobre percepção e emoção. Porque todo grande acontecimento tem um lado oculto. E o próximo você não está preparado para ouvir. Advento Oculto. A verdade aguarda atrás do véu.